Como devemos analisar e aplicar uma história bíblica na nossa vida? É o que nós vamos entender no estudo de hoje com a história de Raabe e os espias que estão no livro de Josué, o capítulo 2. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que está a sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Mais ou menos? Não está fácil, não está fácil. E a criançada? E a moçada, como é que está aí? Os netos, os filhos, hein? Você está se sentindo sozinho? Está sozinho, que bom que nós estamos juntos, que você dá o privilégio para a gente de fazer companhia para você. Você está lutando com a sua saúde física, lutando com a sua saúde emocional, está procurando um trabalho, não está fácil pagar as contas, são os desafios que todos nós temos todos os dias. E eu quero orar para que você tenha certeza de que, independentemente da situação que você viva, se as coisas estão bem, sempre com espírito de gratidão, se as coisas não estão bem, louve ao Senhor e diga: Senhor, põe o teu olhar sobre mim. Eu gosto muito quando a gente lê os Salmos, por exemplo, que são orações, né, em forma de poesia, orações das angústias que o autor bíblico passava. Você não está sozinho na caminhada. Obrigado porque você acompanha a gente. Você é um telespectador da Novo Tempo. Quem assistiu o programa ontem, no início do programa, eu disse que agora, nesta temporada, nós temos uma novidade, que é a oportunidade para você conhecer a TV Novo Tempo, visitar Novo Tempo, conhecer os estúdios, rádio, conhecer o web, vir aqui, a gente tirar uma foto juntos, a gente almoçar juntos. Vai ter um almoço, é isso mesmo, vai ter um almoço. Só que é o seguinte, para isso, você tem que pedir sua revista Esperança, primeira coisa, essa eu creio, você pede a revista, liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, sempre gosto de lembrar que todo o material que a gente produz aqui, as revistas, não tem nenhum custo, porque os nossos anjos fizeram a doação. Então, peça a sua revista, preencha, né, estude a sua revista, preencha na última parte, aqui onde nós temos o questionário, que são 3 perguntas de múltipla escolha com texto bíblico. Aí você vai colocar... Deixa eu virar para cá, para essa câmera e mostrar aqui, ó, que eu sempre faço. Ó. Você preenche, tá bom? Pede o seu certificado, tá? Pedir o seu certificado. Aí o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. Vai mandar uma mensagem para o WhatsApp. O que você aprendeu com a revista Eu Creio, tá? O que você aprendeu? Então você vai mandar o WhatsApp do programa, está aparecendo aí. Deixa eu até olhar para essa aqui, porque daí eu consigo apontar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. 12981091268. O que você aprendeu? Você vai fazendo ao longo da temporada. Manda a frase mais criativa. Nós vamos dizer: vem aqui passar um dia com a gente aqui na Novo Tempo, tá bom? Não importa de onde você está. Em qualquer lugar do nosso país, você vai ter a oportunidade de estar aqui com a gente. Que tal? Vamos juntos? Primeira coisa, peça a sua revista Esperança, ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. E eu vou ter a alegria
de ter você aqui com a gente. Vou entregar o certificado aqui na sua mão, aqui no programa Escola Bíblica. E assim a gente vai ficando mais pertinho, tá bom? A gente vai ficando junto aí. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a Bíblia, abrirmos a sua palavra mais uma vez. Pai do céu, nos dê compreensão ao lermos o texto bíblico. Abençoa cada um dos nossos amigos, aqueles que nos assistem, aqueles que estão procurando conhecer, aqueles que talvez estão passando aqui pela primeira vez, que ele fique, que ele estude, que ele seja impressionado pela palavra. Senhor, alivia a dor e o sofrimento daquele que me ouve neste momento. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a continuarmos essa semana. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, porque é importante nós entendermos e termos sempre claro na nossa mente como a gente estuda a Bíblia, como que a gente lê a Bíblia. Eu falei um pouquinho ontem que a Bíblia a gente tem, é uma literatura com vários gêneros literários. A gente tem parábola, a gente tem história, a gente tem carta, a gente tem poesia, a gente tem profecia. É importante que a gente identifique isso ao lermos, né? Porque que existe essa diversidade. A gente tem na Bíblia 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. A gente tem 40 autores diferentes usando todos os gêneros literários que eram conhecidos do público que eles escreviam e fizeram isso recebendo a iluminação do Espírito Santo para que eles entendessem o que Deus queria. Só que ele foi escrito para aquele indivíduo, para aquele público, só que foi escrito para mim e para você também. E ontem a gente deu algumas sugestões, algumas orientações importantes. Eu vou resgatar uma, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu não sei se você acredita nisso ou não. E você sabe que ao longo da história sempre existiu estratégias do mal, do inimigo de Deus, para que a Bíblia não chegasse, para que a Bíblia não fosse acessível, primeiro retirando, depois tornando-se exclusiva para religiosos, e depois a Bíblia se popularizou e hoje a gente tem uma outra estratégia, né? A gente tem Bíblia de tudo quanto é jeito, a gente tem Bíblia alcançando, só que hoje a gente começou a dizer que não é bem assim, as várias interpretações, a gente tem formas de cada um criando a sua maneira de interpretar, a sua forma de dizer o que é, e a gente foge daquilo que o Senhor quer nos dizer. São estratégias, porque a Bíblia é a palavra de Deus e quando a gente lê, a gente é impressionado por ela. Então, eu quero voltar a resgatar aqui com você e a gente vai hoje explorar, a gente vai estudar aí ao longo dos próximos dias esses vários gêneros literários. A gente vai hoje analisar uma história, tá? O que essa história tem para me ensinar, tá bom? E eu quero sempre desafiar você. Esses dias, eu até contei aqui no programa, né? Eu ilustrei uma coisa no programa e aí eu encontrei uma pessoa aqui nos corredores da Novo Tempo que estava participando de um programa. E a pessoa parou e falou assim: pastor, não entendi o que o senhor quis dizer ontem. Então, se você tiver dúvidas, não esqueça, você pode escrever. Pastor, o que o senhor quis dizer com isso? Porque a gente, né, às vezes eu estou pensando numa coisa, achando que estou dizendo algo, mas estou dizendo outra. Então, escreve aí se você tiver dúvida, tá bom? Manda no WhatsApp do programa, que a nossa equipe está pronta para te atender, tá bom? E eu também estou aqui à sua disposição, ok? Nosso propósito é que a gente alcance, né, o que o texto bíblico tem para nos ensinar, tá bom? Ó, tá aparecendo o WhatsApp do programa aí, ó, 129, vai aparecer de novo, que eu sempre esqueço ele, 129, vamos colocar aqui, 8109-1268, tá? 129-8109-1268, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resgatar aqui
Um dos gêneros literários que a gente tem na Bíblia são as histórias, tá? E a gente denomina, né, são os livros históricos. Aqui tem uma lista desses livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, histórias do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e o livro de Atos mostra a história da igreja primitiva, da igreja cristã, logo após Jesus subir ao céu, o livro do Novo Testamento. Aqui a gente tem experiências, experiências que o povo de Deus passou em várias situações e em várias épocas. Tá? Seria muito legal se a gente pudesse analisar todo este período, né? A gente, por exemplo, tem lá o Pentateuco, a gente tem também a descrição histórica, a gente tem, né, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui eu quero hoje explorar um pouquinho com você como estudar uma história da Bíblia. Como que você estuda uma história da Bíblia? E tem alguns pontos importantes que precisam ser observados. Vamos colocar em tela cheia isso aqui. Se você quiser tirar uma fotinha, até para compartilhar, talvez você ensina lá na sua igreja, né, esses temas, eu acho que é bem legal. Qual é o assunto tratado? Tá? Quem são as pessoas mencionadas? Há localidades geográficas? Existe repetição no texto? Por que isso é importante? Vamos pensar aqui, né? O assunto tratado. Ele está fazendo uma descrição de algo. E eu não posso, às vezes, confundir uma descrição de algo, que ele está contando sobre determinado personagem, dizendo assim, isso que o personagem fez está correto. Não é uma ordem, é uma descrição. Tá? É algo que está sendo ensinado ou descrito e não prescrito. Assim, não, você tem que fazer isso. Mas se o autor bíblico citou pessoas, porque aquilo é importante na história, não passou de forma despercebida, aquele detalhe é importante. Outro aspecto importante aqui é se existe repetição no texto. As questões geográficas também, aí você pode pesquisar qual era a distância, por que ele está fazendo aquilo, qual é o contexto dessa descrição geográfica. Agora, isso aqui é importante que dá para você pegar no texto por si só aqui, ó. Existem repetições no texto? Existem palavras específicas no texto que são repetidas várias vezes? Na Bíblia, a repetição não é porque faltou vocabulário. Não é? Faltou, não sei o que sinônimo eu vou usar aqui. Né? Não é por isso. A repetição no texto bíblico é porque aquela expressão ela é importante. Outra coisa, vou até ampliar aqui, encontrou os verbos. Você encontrou verbo, ele está dizendo algo para ser feito, porque o verbo gera uma ação. Então, por que ele citou 3 verbos aqui? Porque ele está querendo dizer algo para o público que recebeu e também para mim. Então, vamos explorar um pouquinho. Aqui são algumas dicas que são importantes quando você lê uma história. Leia o texto atentamente. Identifique sobre o que é a história. Observe quem são os personagens e como eles são retratados. Avalie as ações dos personagens e saiba a diferença entre descrição e prescrição, como eu falei, algo que está sendo descrito ou algo que está sendo ordenado. É isso que você tem que fazer. Não posso aplicar de forma errada. Então vamos fazer aqui considerações ao lermos uma história. Observe se há repetição no texto. Procure a perspectiva divina na história. O que o Senhor quer dizer? Identifique princípios e valores que podem ser aplicados à sua vida. Tá? Isso aqui é importante para a gente. Vamos colocar em tela cheia. Quero te motivar a considerar esses aspectos aqui, ó. Isso aqui vale a pena ter anotado para quando a gente lê cada história. Olha, vou colocar a próxima aqui também, em tela cheia, só para você
observar. É para te motivar, tá bom? Eu gosto sempre de relembrar esses aspectos que são importantes para a gente entender. E agora quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, versos de 1 a 24. Se você pegar o livro de Josué, né, um livro que descreve a história do povo de Deus, o povo de Deus que havia sido escravo no Egito, o povo de Deus que foi liberto, né, o êxodo, a palavra é saída, o povo que saiu, o povo que poderia ter entrado, o Senhor disse, eu tenho uma terra para vocês, e quando eles chegaram perto daquela terra, Moisés envia espias para aquela terra, isso está em Números capítulo 13, ele envia espias, os espias entram naquela terra e aí veem que a terra, eles voltam com relatórios, 12 espias assim, relatório, nós não podemos entrar lá, lá tem gigantes e tal, e aquilo causa um alvoroço, um negócio terrível, e aí o que acontece? Eles peregrinam, tem vários detalhes da história, mas eles peregrinam 40 anos pelo deserto. E agora, Moisés morreu, Josué é o novo líder, Josué e Calebe estavam lá há 40 anos e eles foram os únicos que disseram, nós podemos entrar nessa terra porque o Senhor está conosco. Estamos descrevendo a história. E agora eles chegam para entrar à terra, eles cruzam o Jordão, o rio Jordão, de forma miraculosa e eles chegam diante de uma cidade extremamente fortificada chamada Jericó. E aí, 2 espias são enviados para verificar como era Jericó e se eles poderiam estar ali, se eles poderiam invadir, se eles poderiam tomar aquele lugar que o Senhor prometeu que seria deles. Cidade esta habitada pelos cananeus, povo pagão extremamente opressivo. Agora nós vamos ler. Só dei o pano de fundo aqui da história. E por isso vale a pena você ler a história, entender, comparar. Lá eles não entraram, os 12 espias, peregrinaram 40 anos. Olha, aí eu já podia tirar tanta lição, né? Mas agora eles estão diante de um novo desafio e eles agora vão seguir a orientação do Senhor. Vamos lá. Então vamos diante desse cenário, desse pano de fundo, vamos ler. Capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e passaram ali. Vejam, a gente tem questões geográficas, cruzaram o Jordão, estão em Sitim, cita Josué, o mesmo citado lá no capítulo 13 de Números, aquele que fazia parte dos 12 espias. Aqui a gente tem Jericó, você pode, por exemplo, pesquisar, a gente vê, por exemplo, que descobertas arqueológicas mostram que os muros de Jericó tinham 2 partes, por isso estava ali a residência de Raabe, isso mostra que haviam casas naqueles lugares, mas aqui a gente tem a descrição de Raabe, que vai ser apresentada no texto bíblico, citada como uma mulher de fé, na sequência, em outras referências, uma mulher prostituta. A gente tem uma referência específica sobre, então está descrevendo a história, como uma pessoa que você vai ver na descrição, é como se fosse uma pérola preciosa no meio daquele povo pagão que podia ser moldada pelo poder do Senhor. Eu já comecei a ver a descrição, como é, e no que vai se tornar essa mulher. Vamos lá, olha só. Sequência, Josué capítulo 2, verso 2 e 3. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A gente podia viajar, né? Chegou lá a notícia que era na casa de Raabe, ele manda ordem para Raabe. Mas vamos mergulhar no texto. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Olha bem, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Josué capítulo 2, 6 e 7, ela porém os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha que interessante. Olha que frase para a gente pensar quando a gente lê. Isso significa o quê? Que ela já sabia. Ela já sabia da promessa. O Deus que os espias representavam, o Deus de Israel, já era um Deus conhecido para Raabe. Olha, o Espírito de Deus trabalhando já no coração dela. E a gente tem que ler isso atentamente, né? E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então ela sabia do poder de Deus, sabia, a notícia era corrente entre o povo, que o povo de Deus estava se aproximando do que Deus havia feito. Sabiam do poder desse Deus, e isso despertou nela o desejo de hospedar aqueles espias. Porque temos ouvido, olha só a descrição agora, continua a descrição, olha a história. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então ela está fazendo uma descrição, nós sabemos o que tem acontecido. Verso 11, ouvindo isto desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque, olha a descrição que ela faz de Deus. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela está reconhecendo. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Dá para entender, fica claro para você quando a gente para ler o texto com seus detalhes, as descrições, e aqui, olha, eu peço, assim como eu usei de misericórdia com vocês, que vocês usem de misericórdia comigo e com toda a minha casa, com toda a minha família. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Usou e repetiu, ela clamou por misericórdia e repetiu no verso seguinte, que eles usariam de misericórdia. Vamos na sequência, a gente pode aplicar, eu poderia ficar aplicando verso por verso aqui, né? O que isso significa para a gente? Ofereça para a pessoa, faça o melhor para a pessoa e a pessoa vai
seja sincero com o Senhor e de alguma forma, em algum tempo, você receberá isso também. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Eu citei a questão dos muros serem duplos, né? E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Ela está orientando. Verso 17 e 18, disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate. Isso aqui é uma outra coisa importante. A gente tem a tradução de corda de escarlate aqui nesse texto, mas na maioria dos textos vai aparecer, diversos textos, essa expressão vai significar esperança. Esperança. Aquele fio de escarlate significava a esperança. O fio vermelho, ensanguentado, isso é significativo no texto bíblico. Sabe por quê? O sangue no texto bíblico reflete a misericórdia e o sacrifício de Jesus na cruz. De alguma forma, a redenção, a salvação de Raabe e da sua família vinha através de um benefício que Deus estava dando, que o Senhor estava dando. Sequência: qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Viu que repetiu a mesma expressão? Se você não cumprir o que foi tratado, nós não poderemos cumprir. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Repetiu a expressão. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Repetiu os 3 dias, conforme ela havia orientado. Assim os 2 homens voltaram do monte. Desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A pergunta é: como esse texto pode ser aplicado na minha vida? Sabe o que aconteceu com Raabe e com a sua família? Foram libertos por sua fidelidade, por seu reconhecimento a Deus e por confiar, estender o fio de escarlate, dizendo: a salvação vem desse Senhor, desse Deus. Se nós vamos para Mateus, na genealogia de Jesus, quem nós encontramos lá? Raabe. O Senhor deseja salvar a todos. Não importa onde estejamos e quem somos, nós precisamos reconhecer a Ele como Deus verdadeiro. Pai do céu, obrigado pela salvação que vem de Ti. Que isso alcance todos os corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra amanhã. Um abraço.